O mundo, né, sempre foi assim, sempre foi um mundo cruel, mas parece que hoje tá ao extremo e às vezes precisa não, né? Sempre vai precisar de pessoas para estar falando, para estar fazendo coisas para melhorarem o mundo, né? E falando coisas boas, no caso, esse é meu caso, eu tô aqui para dizer para vocês que só existe uma solução, né? Que foi deixada lá atrás, há 2000 anos atrás, mas só existe uma solução pra gente viver uma vida melhor, mais saudável, que no caso é uma vida mais simples, sem muitos exageros e com amor. A gente precisa ser mais leve, galera. Eu sei que tem muitas coisas que são pesadas nesse mundo, eu sei que tem morte, tem violência, eu conheço, mas ainda há esperança, principalmente para o nosso país. O Brasil é um país enorme, cara. Era pra gente ser uma das maiores potências do mundo. Pra você ter ideia, o Brasil tem 200 e, se não me engano, 216 milhões de pessoas. É o quinto maior país do mundo, mas não chega nem a ser o 10º em economia. Se eu não me engano, 11º, 12º, eu acho, em economia. Tudo isso por causa de que a mentalidade do nosso povo, né, do povo brasileiro, ainda é uma mentalidade muito fraca, é uma mentalidade muito rebaixada. A gente precisa evoluir nossa mentalidade. Nós que somos brasileiros, eu falo isso para ajudar, né? Falo isso para levantar não o ego das pessoas, porque muitas pessoas interpretam errado, né? Põem o ego em cima, não é? Eu falo isso para o brasileiro buscar mais conhecimento, buscar mais explorar novas formas de viver, porque com toda essa violência que tem no Brasil, com todas essas coisas ruins, esse Brasil não vai para frente. E a única forma de curar isso é através do amor. É um amando o outro. Se um brasileiro pensasse assim, ó, eu não vou passar perna em ninguém, eu vou ser bom, eu vou fazer o que é certo, não vou passar perna em ninguém, vou trabalhar, vou estudar, vou buscar conhecimento, não vou mentir, não vou enganar ninguém. Se um brasileiro fizer isso em um bairro qualquer, em uma cidade qualquer, pode ter certeza que essa uma pessoa vai fazer diferença nesse bairro ou nessa cidade que ela tiver. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte: não precisa de muito. Seria bom se todos fizessem isso, né? Se todos os brasileiros fossem assim. Pegasse o exemplo de países desenvolvidos como Estados Unidos, talvez não Estados Unidos, mas Finlândia, Suécia, países da Europa, e pegasse esses exemplos e pensasse, se pelo menos um brasileiro fizesse isso, ele poderia gerar uma massa crítica no país inteiro, se fosse possível, se uma pessoa tivesse determinado a fazer isso. Se uma pessoa tivesse determinado, se pelo menos uma, ela comoveria várias outras ao seu redor e todas fariam a mesma coisa. Porque o ser humano é movido por exemplos. E quanto maior o exemplo bom de uma pessoa, mais ela influencia. E eu sei que no Brasil existem muitos empecilhos, né? Existe o governo, existe a política, né, que é horrível no Brasil. Existe a taxação, os impostos, a criminalidade, as instituições corrompidas, existe tudo, mas dá para superar isso, porque infelizmente a mudança
que tanto o brasileiro espera, que é externa, que é esperar alguém vir salvar eles, não vai chegar. A mudança, primeiramente, é interna do povo. Quando a mudança for interna do povo, o externo vai se refletir, não só no pessoal, mas no coletivo. Porque quando o coletivo muda internamente, as instituições, governo, política, tudo vai mudando gradativamente, nossa economia vai mudar. E é o que eu falo, nada melhor do que uma mudança radical na mentalidade do brasileiro. A gente precisa muito de uma... Como é que se diz? A gente precisa muito de uma transformação psicológica e espiritual nesse país, porque está muito defasado, muito defasado. E eu vou falar para vocês, se o povo soubesse a força que ele tem, soubesse o poder que ele tem, né, de fazer mudanças, não brincaria. Se uma pessoa já é capaz de fazer uma mudança tremenda na história de uma cidade, de um bairro, até de um país, imagina milhares de pessoas fazendo isso. O que eu recomendo para vocês é: tenham mais consciência das coisas, que o brasileiro, né, eu que sou brasileiro, que a gente busque mais conhecimento para a gente não ficar para trás. E, né, dizem que tem até estudos que falam que o brasileiro tem o QI menor do que alguns macacos, no caso chimpanzés. Então, tipo assim, é muito triste uma nação com 215, 216 milhões de pessoas ter esse nível de conhecimento, né, muito baixo. Por isso que a gente precisa ter sempre foco no crescimento, não aquele exagerado que vai fazer a gente se desgastar tudo, mas com inteligência. E é o que eu falo pra vocês, galera, é muito bom morar nesse país quando você tem dinheiro, mas quando você não tem dinheiro, você sofre bastante. Então, por isso que eu falo, o conhecimento é poder, e se todo brasileiro buscar evoluir, crescer, sem besteira, vocês vão ver, a gente vai mudar como país, a gente vai melhorar. E eu tenho apenas 21 anos, eu sou um jovem, mas já tenho esse conhecimento, já tenho esse naipe. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí, né, o que vocês acham, alguma proposta, e muito obrigado. É isso aí, galera, tamo junto, fui.